pessoal, tudo bem com vocês? Artes Prado aqui mais uma vez para um daqueles tutoriais. Gente, olha só. Vocês devem até estar achando estranho porque ela tá com papel higiênico. Será que ela tá resfriada? Não, gente, não é isso. Veja bem. Recentemente eu postei um Reels lá no meu Instagram e algumas inscritas, né, que me seguem lá, perguntaram sobre uma folhagem que eu só postei lá, não tava fazendo, sabe? Só postei mesmo o trabalho depois de ir pronto. Gislane, Milka, Iraildes, todas perguntando sobre a folha, né? Iraildes perguntou do que era feito, se era de EVA. Não, foi a Gislane que perguntou. E se eu não ia ensinar, coisa e tal, algumas perguntas, algumas indagações, eu falei assim, não, eu vou levar para o canal. Aí eu resolvi fazer, mesmo porque tem um outro intuito do qual eu tô trazendo essa folhagem aqui hoje. Eu não sei que dia você vai assistir essa aula, mas hoje são 24 de outubro, então o Natal é logo ali. E tem muitas ideias a partir dessa folhagem pro Natal, tá? É um trabalho um pouquinho delicado, mas o resultado é impecável, vale muito a pena você assistir. E eu já vou pedindo aqui encarecidamente o like, gente, que é muito, muito, muito importante. O canal continua com os likes lá embaixo. Às vezes tem um vídeo de 2.000 visualizações com 300 e poucos likes. A gente precisa desse like, é muito importante. Se o meu trabalho faz sentido para você, se você tá gostando das nossas aulas, deixa aí seu like, por favor. Eu já vou mostrar para vocês aqui algumas que eu fiz aqui, pra tá demonstrando para vocês, ó. Feita de papel higiênico, tá? Não é de EVA. E olha só que coisa linda que fica, tá bom? É aquela história que eu sempre digo aqui, né? Não é valor. Não é valor em dinheiro. Eu não falo desse aqui, nesse caso aqui. Eu falo do valor do trabalho. Quem diria que com papel higiênico você faria uma arte tão perfeita como essa? A partir de um papel higiênico. Olha só. E minhas ideias para o Natal são inúmeras com essas folhagens, tá? Eu vou trabalhar com vocês, né, nesse aspecto envelhecido, mas depois vocês podem estar fazendo aí nas cores que vocês desejarem. Olha que linda. Ó. E você pode pintar da forma que você bem entender. Fiz uma toda verdinha, cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Agora, pense aí, você pega aqui e junta essa folhagem aqui. Pra colocar em um arranjo agora, é claro que é pra colocar no arranjo, né, gente? Esse aqui é um trabalho que eu não recomendo quem trabalha em quantidade aí pra tá colocando no atacado, não, tá? Esse aqui é a mesma técnica, porém a pintura é diferente aqui durante o passo a passo, a gente já vai ensinar como faz essa pintura. Ó, agora pense aí, você faz um cacho dessa folhagem aqui, você coloca do ladinho de uma guirlanda, agora pro Natal. Você pode estar colocando umas bordinhas douradas, colocando a cola com glitter, já vai aí uma dica pra você, ou purpurina, fica lindo. Então, são muitas ideias, então por isso eu tô trazendo aqui, tá? E a gente já vai pro passo a passo, pra gente não prolongar muito a aula. É fácil. Então, aqui o que você vai fazer? Você vai primeiro pegar folhas naturais. Aqui eu roubei algumas plantinhas. Ó, eu não sei o nome dessa planta não, gente, mas vocês vão... Ó, de preferência, folhagens mais grossas, tá? E que tenha essa marcação assim, mais... Essas veinhas assim, bem mais grossinhas, tá? Que bem marcada. Pronto, resumindo, uma folha bem marcada. Olha essa daqui, como que ela é bem marcada, tá vendo? Ó, bem marcada. Durante o passo a passo que a gente vai falar sobre o tempo de secagem e tal. Olha só, como você vai fazer essa folha. Essa folhagem aqui. Você vai usar verniz acrílico à base de água, certo? Bem, eu tô sem o verniz à base de água, o verniz acrílico. Eu vou utilizar o Lick Brilho. Preste atenção, eu vou utilizar porque eu estou sem o verniz acrílico à base de água, certo? Eu vou usar o Lick Brilho, que funciona também. Fiz o teste dessa arte aqui com cola branca, funcionou? Funcionou. Só que na hora da pintura eu achei que o pincel pegou um pouco na pintura, então eu não gostei muito, mas dá pra fazer, tá bom? Depois que você fizer ela, dá um banho de algum verniz, alguma coisa, né? Pra você tá fazendo a pintura, não sei, né? Cola de silicone também eu fiz. Ela fica com aspecto mais transparente, mas dá pra fazer. Como a cola de silicone e a cola de isopor também, elas são bem grossinhas, aí você coloca um pouquinho de acetona pra ela ficar um pouquinho mais líquida e você faz esse mesmo processo que eu vou fazer. Pronto.
Eu vou fazer com Liquibrilho, mas você pode estar fazendo com cola branca, verniz acrílico à base de água, cola de isopor e cola de silicone. Lembrando que a cola de silicone e a cola de isopor, você vai colocar um pouquinho de acetona para ela ficar um pouquinho mais líquida, tá? Que ela é muito consistente. Então, eu já vou começar com esse aqui. É fácil, o processo é fácil, rápido. E vocês vão aprender rapidinho. Usa um pincel macio, tá? Esse pincel aqui, ele tá macio e eu vou utilizar ele, certo? Aqui, você pega aqui. Quem trabalha com Liquibrilho aí, esse aqui, eu não coloquei água não, tá? Tô colocando ele puro. Aqui você vai envolver toda a folha, ó. Toda a folha com o que você vai usar aí. Cola branca ou o verniz. O verniz à base de água, o verniz acrílico. Fica a critério de vocês. Aí, o que você vai fazer? Aqui você vai colocar uma camadinha de papel higiênico. Assim, lembrando, muito importante, já estava esquecendo. Papel higiênico de folha dupla, tá bom? Papel toalha não funciona, eu fiz o teste, tá? Funciona, só que a fibra, vou mostrar aqui pra vocês. A fibra do papel toalha aparece muito na folhagem, tá? A não ser que encontre um com menos... com poucas marcações assim, possa ser que fique melhor, tá? Mas o que eu tenho aqui mesmo, eu fui utilizar, não gostei. Colocou aqui, deu uma batidinha. Você vem com outra demão do que você vai usar. Já anota aí o que você pode estar substituindo aqui o Liquibrilho. Eu queria tanto que vocês achassem. Gente, na internet tem. Isso aqui é tão útil para fazer tinta, para tudo. Pronto, envolveu tudo aqui. Você vem com outra demão de papel higiênico. Ó. Papel folha dupla, não se esqueça disso, ó. Não fica passando assim não, tá? Pra não danificar, que o papel ele é bem delicado, né? Bem sensível. Então, você, uma passada só. De leve. Pronto. Agora, vamos com a última. São 3, tá? Não tem necessidade de colocar mais, não. Prontinho. Feito isso, você vai dar o acabamento e ele vai ficar. E você não vai colocar mais nada em cima, tá bom? Tempo de secagem. Aqui na minha cidade tá um tempo chuvoso. Então, as que eu fiz para trabalhar aqui com vocês, eu fiz ontem. Elas ficaram prontas hoje. Demorou 24 horas para secar. Mas eu acreditei que com o tempo quente, meio período ela tá pronta. Lembrando que quando você... Aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês verem. Ó, tá vendo? Tá bem coladinho aqui. Lembrando que se você pode colocar para secar ao sol, sim. Só que aí você não reaproveita a folha. Às vezes eu reaproveito uma folha. Essa aqui, por exemplo, eu fiz umas 4 vezes com ela, ó. Ela já tá murchinha, tá vendo? Dá pra você reaproveitar se você não colocar no sol. Mas tem um solzinho aí e evitar folhas muito finas, que na hora de desenformar ela gruda. Eu vou pegar uma ali pra vocês verem como fica, mas dá pra fazer também. E a folha muito fina, às vezes mancha o papel. Mas aí se manchar não tem problema, é que na hora da pintura você tira tudo de letra. Feito isso aqui, o lugar ideal para você colocá-la para secar é em cima de uma folha de EVA. O que eu fiz? Peguei, para não pegar, para estar desperdiçando EVA, eu peguei um monte de retalho de EVA e fui emendando e fiz tipo um tapete. E aí eu vou colocando em cima do EVA para secar, tá bom? E aí deixa de um dia pro outro. Aqui, ó. Vou fazer essa aqui para vocês verem. Só que essa aqui não vai ficar pronta agora, né, gente? Mas eu tenho essa aqui pronta, ó, pra gente tá pintando aqui. Eu tenho algumas prontas. Eu vou fazer só mais uma aqui pra vocês pegarem aí direitinho, pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Faça, porque vai ser muito útil no trabalho de Natal de vocês. Vocês trabalham em cima de um plástico, eu peguei uma peça de vidro ali. Fica melhor. A gente vai sujando e limpando. Aqui. Deu uma batidinha. Agora, com a cola branca, deu. A dificuldade que eu tive foi na hora da pintura. Entendeu? Porque o Liquibrilho, ele deixa tipo um plástico. Desliza melhor o pincel. E na cola eu achei que o pincel ficou grudando um pouco. Eu tive que ter bastante cuidado, mas dá. Ó. 2. As meninas aí do Instagram que ficaram curiosas, tô matando a curiosidade de vocês. Gente, eu acho que vocês vão gostar.
Tem alguns trabalhos que eu fiz ali. É um trabalho simples, mas eu gostei tanto, gente. Eu achei tão interessante. Papel higiênico, é descobrindo outras utilidades do papel higiênico, né, gente? Eu gostei demais. Eu achei um trabalho muito bonito. Ninguém diz que é papel higiênico. Eu mostrei a primeira que eu fiz, a minha filha catou, né? Eu botei num quadro pra ela e tal. Eu mostrei pra minha mãe e fiquei tentando fazer com que ela adivinhasse do que é feito e ela não conseguiu. Quando eu falei que era de papel higiênico, ela nem acreditou. Minhas filhas amam o meu trabalho. Tudo que eu faço assim, a primeira arte, elas sempre pegam pra elas. Ó, essa aqui, tá vendo como vai ficar bem marcada, tá vendo? Vou colocar pra secar. Depois eu vou postar essas daqui lá no Instagram, tá bom? Olha só. Eu vou organizar aqui, limpar aqui tudo direitinho, pra gente já vir com a pintura, porque é tudo rapidinho, tá bom? Ó, você fazendo isso aqui, deixa eu dar outra ideia aqui pra vocês. Pronto. Ontem eu fiz 57 folhas diferentes. Assim, não, tem algumas iguais, sabe? 57 folhas eu fiz. Trabalhei um período só fazendo esse processo aqui, colocando pra secar. Hoje já deu pra desenformar todas. Então, pra fazer os trabalhos de Natal de vocês, já comecem fazendo e vai guardando. Aí você tá fazendo um trabalho. Aí você vai fazer esse processo, deixa lá e vai fazer seu trabalho. Quando desocupar a folha, que fica sendo uma forma, você já vai lá e coloca outra camada, põe lá pra secar. Gente, eu fiquei uma semana uma vez fazendo isso aqui, eu fiquei com quase 400 folhas prontas. Pensa aí. Agora, eu não coloco no atacado não, tá? Esse trabalho aqui eu só faço, assim, trabalhos exclusivos. Ah, gente, antes disso, eu esqueci, vou falar pra vocês como eu fiz essa aqui, já pra ficar na corzinha verde, tá? Ó, aqui, eu vou pegar um pouquinho de verde-limão. Não, é verde-maçã esse aqui. Verde-maçã. Vou colocar só um pouquinho aqui, só um pouquinho mesmo, só pra gente tá fazendo essa aqui, tá? Aí você pode estar usando o verde-oliva, pode estar usando cerâmica também, se você vai fazer uma envelhecida. Vou usar esse pincel aqui mesmo. Ó, bem clarinho, tá? Aí a gente vai fazer o mesmo processo. Ela já vai ficar pintadinha, mas aí você vai trabalhar da mesma forma que eu trabalhei, tá? Vai pintar, que eu vou trabalhar aqui. Vai pintar com outras cores pra ficar bem com aspecto de folha mesmo. Prontinho, olha só. Tá vendo? Ó. Ela vai ficar nesse aspecto aqui, tá bom? Vou colocar em cima de um paninho ali. E agora a gente já vai limpar aqui. Mostrar pra vocês como que ficou, tá? As outras que eu já desenformei, as que eu fiz ontem. Ó, aquela grandona, viu? Aqui. Ela manchou um pouquinho aqui, eu não sei porquê, mas não tem problema não, tá? Na pintura a gente tira. Ó o modelinho dessa folha, que gracinha. Eu só não sei o nome das folhas, gente. Ó, essa aqui é de uma árvore que tinha aqui perto da minha casa, eu catei, ó. E ela, numa árvore só, ela tem vários tamanhos. Eu fiz inúmeros tamanhos dessa aqui. Essa aqui, ela é bem fininha, ó. E provavelmente ela vai grudar um pouquinho. Eu vou tirar logo ela aqui, pra gente ver se ela vai grudar. Ah, outra coisa, vocês não deixam ficar muito tempo pra tirar, não, tá? Deixa ela 3, 4 dias, não, que na hora de desenformar fica horrível. Ó, tá vendo? Ela manchou um pouquinho, mas não tem problema. Na hora da pintura, isso aqui sai tudo, tá? Ó, que linda essa. Essa aqui eu achei linda. Deixa eu ver se eu consigo desenformar ela aqui. Ó, essa aqui já não dá pra reaproveitar. Grudou um pouquinho. Algumas grudam mesmo, não tem jeito, tá? E ela é fininha, aí gruda mesmo. Aqui no meio dela tá um pouquinho úmida. Essa aqui grudou, viu? Ela é um pouco fina. Não dá pra ver a marcação direito, só na hora que pinta que dá pra ver direitinho, tá? Já vou recortar. Ó,
Essa aqui é mais grossinha, ó. É melhor para desenformar. Eu acho essa perfeita. Eu tenho um trabalho pronto com ela. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Vocês vão gostar. As meninas aí do Insta... Oh, essa tá ótima. Ó, a grossa, tá vendo? Ó. E vai dar pra fazer de novo. Gente, essa folha é a que eu mais tô aproveitando, tá? É aquela que eu mostrei pra vocês. É a mesma, ó. Ela é bem grossa. E na casa da minha mãe tem uma planta dessa que tem folhas de vários tamanhos. Oh, Deus, você é presa que eu vou roubar lá. Ó. Quem nunca roubou coisa na casa da mãe que atira a primeira pedra, né, gente? Agora aqui a gente vai na marcação da folha, ó. Ó. E corta bem certinho. Aquelas folhas que tem a ponta toda picotadinha, você pode estar cortando a tesoura de picotar. Não se preocupe com as marcas, tá? Quando você for fazer uma com... Se você quer uma folhagem branca, aí já tem que se preocupar. Aí você pode estar usando um pouquinho de tinta PVA com perolado até toda branca mesmo e tá aplicando aqui em cima, viu? Eu falo pra vocês porque eu já fiz isso, certo? Com alguns trabalhos. Olha que coisa linda. Tá vendo? Essa aqui, a trabalhosa, vou recortar lá aqui. Gente, ela é essa mesma, tá? Eu achei ela tão bonita. Ela vai ficar perfeita nas guirlandas. Tô com umas ideias aqui de Natal, gente, ó. Vocês vão gostar. Lembrando que eu vou comprar só o essencial. A gente vai fabricar tudo aqui. De ornamento a tudo. Que ornamento de Natal tá um absurdo. Ó. Tá vendo? Essa aqui também adoro. Ela é bem marcada, ó, que linda. Amo essa aqui. Vamos fazer umas pinturas legais aqui. Ó. Tem umas folhas que elas é tipo um babadinho. Nossa, mas fica bonita. Prontinho. Essa aqui eu vou fazer isso, gente, ó. Porque ela é toda... Ela tem uns efeitos assim. Aí eu já venho aqui, ó. E faço isso. É uma daquelas que eu mostrei pra você aqui quando iniciamos a aula. Ela é uma daquelas. Olha que coisa mais linda. Eu amo, eu sou apaixonada por essas folhas. Essa aqui dá pra reaproveitar, ó, gente, tá vendo? Esse aqui eu vou reaproveitar. Agora tem que reaproveitar logo, senão ela fica murcha. Ai, que é uma labuta. Ah, tem outra aqui, gente, ó. Das que eu fiz ontem. Ela vai grudar também, que ela é fininha. Ai, não grudou, ó. Perfeita. Ó, dá pra reaproveitar de novo. Só teria que reaproveitar logo. Vou recortar essa aqui também, que ela é diferente. Ela é tipo um coraçãozinho. Então, eu vou cortar assim, ó. Bem certinho. Eu amo essas no formato de coração. Elas ficam tão bonitas. Ó, tá vendo? Prontinho. Já tem até outras aqui. Eu tenho um monte aqui. Esse aqui é da mesma. Ah, sim, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui, ela ficou bem dura, ó. Ela foi feita com papel toalha. Só que o papel toalha que eu usei nesse aqui, ele tinha menos marcações, ó. Então, não marcou tanto. É o que eu disse. Você procura um papel... Agora, ó, fica bem durinha, viu? Mas não fica feia, não. Ela tá bonita. Ó, a bonitona. Aquela que deu trabalho. Essa aqui já saiu de boa, ó. É um trabalho que eu não explorei muito, assim. Já fiz muito, mas eu fiz nessa pegada aqui. Mas dá pra estar criando outras coisas. Ai, eu acho essa aqui linda. Vai ficar muito linda para os nossos trabalhos de Natal. Vamos pintar. Agora vamos brincar. Depois eu mostro pra vocês outras mais antigas que eu tenho ali, que foram as primeiras que eu fiz. Vamos falar sobre as cores. Olha só. As meninas perguntaram aí no Instagram a pintura, como foi. Veja bem. Aqui, ó. Eu coloquei amarelo, sépia, verde musgo, goiaba queimado, cerâmica PVA. É aquela tintinha mágica que eu faço aqui da bisnaguinha amarela com azul. Coloquei laranja cenoura. Ah, eu vou colocar mais aspecto envelhecido, mas você pode estar pintando aí toda de verde, né? Vem Natal aí, a gente quer fazer. Você pode estar colocando dourado. Ah, a gente bem que podia. Vou ver aqui se dá pra gente pintar uma de dourado pra vocês verem.
porque eu tenho um trabalho ali também pra trazer pra vocês verem com dourado. Eu vou escolher uma aqui pra gente tá pintando de dourado, tá bom? Pronto, eu vou escolher essa aqui. Vou deixar essa separada por último, que a gente vai dourar ela. Essa daqui. Eu vou pintar essa, ó. Vamos pintar essa. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Preste bem atenção na pintura, porque eu não vou pintar todas não, tá? Aí você vai estar criando aí sua pintura. Eu vou utilizar aqui... Vou utilizar esse aqui. Ah, não, pera. Eu quero fazer de uma que eu fiz ali, que eu gostei muito. Não precisa estar lavando o pincel toda hora, que você vai utilizar várias cores. Ah, gente, eu esqueci de colocar aqui uma cor que eu vou precisar, o verde oliva. Prontinho aqui com o meu verde oliva. Vou começar com ele aqui. Vou pegar meu pincelzinho boleado. Gente, não fiz ainda a experiência de pintar com a esponjinha não, tá? Mas você que não trabalha com pincel, vou pegar aqui e tirar um pouco do excesso. Já venho aqui nas laterais, ó. Puxando a tinta sempre pra dentro, ó. Ah, esse outro lado aqui você pode pintar todo com esse verde, viu? Ó. E gasta pouquíssima tinta, viu? Pouquíssima mesmo. Ó, vai puxando pro meio. Eu vou pegar um pouquinho desse goiaba queimada, tirar um pouco o excesso, já venho aqui, ó. Eu vou fazer uma bem envelhecida. Vamos ver como vai ficar. Ó, não se limite à minha pintura, tá? Ó, joga pro verde. Deixa ele invadir o verde um pouquinho. Ó como tá ficando, tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar o sépia. Tirei o excesso em cima do laranja, ó, não tem problema. Quanto mais manchadinha ela ficar, melhor. Ó. Agora eu venho aqui e vou invadir o verde, ó. Tem um barulho ali na vizinhança numa reforma, mas eu não ia deixar de gravar por conta disso. Eu fiquei preocupada. Eu falei, gente, mas a gente deixa de fazer as coisas por causa de tanta besteira. Falei, vai com esse barulho mesmo. Vocês desculpem o transtorno, mas tá dando pra aprender direitinho. Qualquer coisa, pode estar perguntando aqui no canal. Lembrando que lá no Instagram fica melhor pra dar suporte pra vocês, tá? Agora aqui no meu, o que eu vou fazer? Só com excesso do sépia, ó. Agora eu vou invadir o laranja, ó. Com o sépia. Tipo, esconder um pouco do laranja. Do outro lado, pinta de verde oliva. Ó. Tá vendo? Você pode estar inventando aí suas pinturas, tá? Pode estar usando essas cores que eu coloquei aqui. Aqui eu vou fazer o contrário. Agora, olha só o que eu vou fazer aqui. Já é uma outra ideia. Aqui eu vou pegar o amarelo pra ver como fica. Tô trabalhando nessa tonalidade envelhecida, mas você pode estar fazendo aí verde, usar vários tons de verde, fica bonito. Ó. E tem as bordinhas de amarelo.
Ó, tá vendo? Vou pegar um pouquinho do cerâmica pra ver como fica. Já tiro o excesso em cima do amarelo. Pode tirar o excesso assim mesmo, porque quanto mais manchadinha ela ficar, melhor. Eu vou puxar. Eu vou deixar ficar bem forte, pra eu mostrar pra vocês o que vocês podem estar fazendo quando fica com a cor bem forte. Ah, ficou forte, não gostei. A gente vai dar um jeitinho nisso. Pronto. Vou pegar um pouquinho do sépia. Vou fazer um sombreado aqui. Sempre invadindo o amarelo. Agora, olha só o que eu vou fazer. Além de ter ficado forte, mas foi proposital, tá? Ela ficou sem degradê. Foi proposital também. Então, olha só o que eu vou fazer. Aqui eu vou molhar só a pontinha do pincel. Tirar o excesso dessa água. E ó. Ó a mágica acontecendo, tá vendo? Eu tirei bastante o excesso da água. E agora você faz assim. Ó. Como se você estivesse misturando as cores. Agora preste atenção como ficou. Tá vendo? É assim que eu fiz o efeito de uma daquelas que eu mostrei pra vocês. Eu vou pegar aquela... Vou pintar mais uma aqui pra gente ver. Agora eu tenho que secar o pincel. Espera que a gente já vai dourar aquela, tá, gente? Não vai ter necessidade de pintar todas, não. Vocês já descobriram aí as manhas, né? Pode colocar tinta, pode pintar aí da forma a mais aleatória possível. Olha que coisa linda. E daí depois você coloca pra secar, tá? Pra tá colocando o arame. Viu? Ó. Aqui desse lado pode pintar uma cor caramelada ou até mesmo verde oliva. Eu vou... Deixa ela secar um pouquinho que eu vou pintar de verde oliva aqui atrás pra vocês verem como fica. Olha que coisa linda. Olha, essa aqui ficou bem mais envelhecida, tá vendo? E é assim, não tem segredo. Da mesma forma que eu usei aqui o amarelo, a bordinha sépia e aqui o cerâmica, você pode estar trocando as cores. Você pode estar usando o verde oliva, você pode estar usando o cerâmica, você pode ir trocando as cores. Não tem segredo nenhum a pintura. Não tem segredo. Ó, tá vendo a verdinha? O que que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho de sépia. Só aqui nas bordinhas. Viu? Vou fazer o mesmo procedimento agora. Molhei demais o pincel. Esse efeito é perfeito quando você molha o pincel. Peraí, que eu sequei demais. É incrível quando você molha o pincel, você faz isso. Sim, gente, essa daqui foi com papel higiênico, papel higiênico com a cola com liquibrilho. Ela tem o mesmo, ela faz o mesmo efeito do verniz acrílico à base de água. Quando é a cola, o pincel fica grudando e aqui não fica, entendeu? Agora, olha pra isso. Ó, tá vendo? Você pode estar jogando um verde musgo aqui também, fica bonito. Vamos fazer? Vamos ver como fica? Agora. Tiro o excesso aqui tudo junto, ó. Não tem problema nenhum. Ver se não ficou muito verde. Tá vendo? Eu nem tinha feito assim. A gente vai inventando, ó. Perfeita. Olha. Ela dá uma amolecida assim, porque molha, mas depois ela fica na textura normal, bem durinha. Tá vendo? Ó. Gente, não tem segredo, a pintura é essa. Eu vou pintar aqui o verso dela aqui
verde oliva pra você ver. Todas as outras eu pintei com verde oliva, tá? Eu achei que ficou bonita. Aqui, ó, é rapidinho. Você pinta aqui. Você pode estar usando verde musgo. Eu gostei de pintar com verde oliva, a parte de trás. A mão toda melada. Ó, tá vendo? Faz muita diferença, não. Ó. Então, pronto. Ó, a pintura, eu acho que vocês já entenderam, né? Como vocês vão pintar aí. Já deu pra entender. Eu vou acelerar aqui porque eu vou dourar aquela ali. E a dourada é um pouco mais demorada. Gente, essa plaquinha de vidro é ótimo pra gente trabalhar com pintura, tá? Eu tinha ela fazia tanto tempo, só agora que eu tive essa ideia de estar pegando essa peça de vidro pra estar fazendo pintura. É ótimo. Vou pegar aqui um copinho descartável. Eu não vou usar goma laque, líquido para fazer essa pintura com a purpurina não, tá? Eu vou usar essa cola aqui mesmo que funciona. Eu não faço muito trabalhos assim em quantidade com essa cola porque aí a pintura fica muito cara, mas como a gente vai pintar só um pouquinho ali, eu vou fazer só um pouquinho aqui, só um pouquinho mesmo. Essa tinta rende demais. Coloquei um pouquinho. Vou amolecer minha cola de silicone com um pouquinho de acetona. Ó, amolece na hora, tá vendo? Fica assim, tipo um gel, ó. Aí tá boa. Aqui acho que dá. Vou pegar um pouquinho de purpurina. Dourada, tá? E eu fazer na cor cobre. Eu vou mostrar pra vocês um trabalho, só um pouquinho. E ainda derramou. Eu já vou misturar aqui. Eu acho ela linda, dourada. Agora, pensa em nossos trabalhos de Natal. A gente pintar, vai ficar lindo. Ó, vou pintar essa. Ai, que linda, gente. Sou apaixonada. Espera que eu vou mostrar de pertinho pra vocês verem, olha. Meu Deus, que perfeição. Ah! Gente, nossos trabalhos de Natal. Vai ficar perfeito. Uma vez eu fiz uma... Eu amo o que eu faço, gente. Uma vez eu fiz uma escultura. Minhas filhas são minhas fãs, sabe? Elas amam meu trabalho. Eu fiz uma escultura de parede, que em breve vai ter aqui no canal, em nome de Jesus. E tem elas lá no Instagram. E minha filha chegou do trabalho, eu coloquei a escultura num lugar assim, bem de destaque da casa, sabe? Tipo pra fazer uma surpresa. Aí quando ela chegou, vou segurar aqui, gente, ó. Agora não vai poder pintar o outro lado agora, né? Que ela demora um pouquinho, não muito, mas pra secar. Aí ela viu a escultura na parede e ela... "Ah, mãe, que coisa linda, a senhora comprou aonde?" Eu falei assim, eu que fiz. Ela chorou. A escultura ficou tão linda que ela ficou tão emocionada que ela chorou. Ela, mãe, foi o trabalho mais lindo que a senhora já fez. Olha, gente, a dourada, que linda. Que coisa linda. Esse aqui é o... Deixa eu ver que purpurina é essa. Ah, é o ouro rico. Eu tenho um trabalho feito ali em dourado, mas não é no ouro rico, não é no ouro velho. Vou mostrar pra vocês. Aí pinta o outro lado pra você estar colocando no arranjo. Naquele arranjo, pensa aí. Aquelas guirlandas de Natal com as folhinhas douradas dessa, vai ficar perfeito. Então, deixa ela aqui, mais tarde eu vou pintar o outro lado dela. Enquanto isso, a gente vai dar prosseguimento aqui. Olha só. Essa aqui tá sem... Peraí, eu vou pintar essa aqui, o verso dela, porque a gente vai ter que colocar laranja. Eu vou ensinar vocês a colocar laranja. Eu vou pintar de verde. Já viu aí como o dourado ficou perfeito, né? Então, meninas, acelera aí o trabalho de vocês.
Gente, essa manchinha não saiu, ó, mas é porque eu pintei na cor clara também. Ó, tá vendo essa manchinha aqui? Eu poderia ter feito o contrário, eu poderia ter colocado o sépia aqui no meio, que teria escondido mais. Mas aí você já tá sabendo. Eu mostro os erros também, né, gente? Que vocês podem errar também. E aí você fala assim, ó, a Ângela errou, ela fez isso. Eu gosto de falar por isso, tá? Não... Ui, socorro, fui em outro verde. Não gosto de estar enganando, não. É um trabalho simples, gente, mas faz toda a diferença, ó. Verso pintado. Esse daqui não vai dar pra gente colocar o arame agora não, tá? Eu tô achando ela bem molinha. Eu acho que ela é feita na cola branca. É, ela foi feita na cola branca, mas vocês viram que dá pra fazer tranquilo, ó. Tá vendo? É isso mesmo, essa aqui foi feita na cola branca, ó. Aí é só colocar pra secar que ela fica durinha. Esse aqui é que foi no Lique Brilho, já tá sequinha. Já dá pra colocar o aramezinho. Cadê os arames? Ó, vamos falar sobre o arame? Arame que eu uso, o 18 e o 16, vai depender do que você vai usar. Aqui eu revesti com tirinha de EVA, assim, ó. Já tem aqui no canal a gente fazendo. A tirinha bem fininha, eu estico e enrolo no arame. Aí eu pintei na mesma tonalidade das folhas. Já tinha alguns pintados aí, esse aqui tá combinando, eu vou colocar. Tá bom? E você vai colar aqui, ó. Assim, eu vou colar com cola quente mesmo, tá bom? Você pode estar usando aí a cola instantânea, viu? Já testei cola. Ela tá um pouquinho mole, gente. Mas ela vai ficar bem durinha, viu? Não se preocupem com isso, não. Se vocês fizerem, você vai falar, ah, tá toda mole, mas ela vai ficar toda durinha depois, tá? Ó. Tá vendo? Não tem segredo, certo? Aqui também, o aramezinho aqui, não vou colocar, que essa tá bem úmida. É a cola de... É a cola branca mesmo. Essa aqui também tá úmida, não vou colocar, tá? Mas se eu fosse colocar, ó, seria do mesmo jeito que eu coloquei essa, ó. Coloca aqui, dá uma envergadinha nela assim. Porque ela é assim, ó. Tá vendo? Ela é assim, tá bom? Então, aí já deu pra aprender, com certeza. Eu vou terminar de pintar minha folha pra não perder minha tinta. Porque a cola de silicone seca rápido. Eu coloquei só um pouquinho e ainda vai sobrar. Já secou o outro lado, tá vendo? É rapidinho, viu, gente? Ela seca rapidinho. Quando você coloca a cola, a purpurina dentro, então, aí é que ela seca rápido. Vou segurar aqui. Tá? Perfeita. Sobrou um pouquinho aqui, eu vou pintar uma outra aqui e já mostro pra vocês, tá? Ó, pessoal, deu pra pintar outra aqui. Deixa ela secar mais que eu já mostro pra vocês. Olha, uma outra ideia que eu tive aqui. Vou pegar esse aqui, ver se eu consigo... É bom um pincel bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo pintar só as bordinhas. A tinta não deu, mas eu acho que, ó, pintar as bordinhas. Isso aqui eu já tinha pintado. Pintar, dar um acabamento no meio, pintar as bordinhas para as folhas, para os trabalhos de Natal, Ano Novo. Fica bonito, muitas ideias. Eu pintei essa aqui, sabe por quê? Para falar para vocês de onde essa folha saiu. Olha que coisa linda. Vou mostrar para vocês de pertinho, ó. As douradas, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês de onde ela saiu. Os trabalhos aqui. Não, pera. Vou achar. Tem várias cores aqui, gente, ó. Tudo pintado nesse mesmo estilo, tá? Mas o que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui. Assim, olha que linda essa aqui, ó. Tá vendo? Pintada no mesmo estilo. Quero falar com vocês sobre essa folha. Bem, aqui na minha cidade tem uma folha grande, uma folha redonda. As pessoas chamam de mamona. Ela é esse modelo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Alguém aí conhece? Mamona. Aí, o que que eu fiz?
Peguei uma folha, dela bem grandona e fiz esse processo do papel higiênico. Qual foi a vantagem de fazê-la? Olha só quantas folhas eu tenho, cada uma em um tamanho diferente. 3, 6, 9 folhas. Olha, tá vendo? Se você faz aqui, você acaba fazendo 9 folhas de uma só vez, tá vendo? Ó a pequenininha, ó, e vai crescendo, tá vendo? Ó a grandona, viu? Eu não sei se vocês conhecem. Aqui a gente conhece por mamona, gente. Aí eu encontrei, eu achei interessante e fiz esse processo. Ó, tá vendo? Aí você pode estar fazendo ela pra você deixar assim, ou você pode estar recortando também depois de pronto. Aí você tem 9 folhas de tamanhos diferentes. Então, ideia aqui é o que não falta. Esse canal só falta mesmo é like, mas ideia, graças a Deus, ideia é o que bem tem nesse canal. Eu já vou mostrar pra vocês agora os trabalhos que a gente tem prontos aqui. Prontinho aqui, agora eu vou apresentar pra vocês minhas artes. Gente, olha só. Esse aqui foram as primeiras folhas que eu fiz. Olha que lindas. Mesmo estilo de pintura, ó. Tá vendo? Tá dando pra ver direitinho. Ele fica aqui numa parede de destaque do meu ateliê, junto com os meus certificados. Ó, que lindo. Eu amo. Olha só, você faz isso aqui, ó, pra dar de presente. Nossa, não é o que você gastou, é que foi feito de papel higiênico. A pessoa perguntar, como você fez isso? Você fala, foi de papel higiênico, ninguém vai acreditar. Olha, que lindo. Pra lembrancinha de aniversário, uma escultura. Ó, essa daqui é ouro velho, tá vendo? Esse aqui que eu pintei foi o ouro rico. Esse aqui é ouro velho. Ó, que lindo. Aqui eu fiz uma caixinha, daquele papel que a gente trabalha para fazer os vasos. E coloquei... Fechei a caixinha bem fechadinha. Coloquei um pouquinho de gesso com cimento e fiz a esculturazinha, tá bom? Coloquei um arame mais grossinho, ó, atrás todo bem acabadinho, tá vendo? E aí fiz essa escultura. Essa aqui é um quadrozinho. Você pode estar fazendo aquele almoço de domingo que você vai na casa da amiga, na casa do parente, leva olha, um mimo desse aqui. Ai, que folha, que interessante. Não é uma folha qualquer, é uma folha que você fez com papel higiênico. É o valor, aquela diferenciação que eu fiz aqui com vocês recentemente. A diferença do preço, do valor do seu trabalho. Antes de falar o preço do seu trabalho, procure mostrar o valor que ele tem. A gente precisa valorizar isso aqui, gente. Nós somos tops. Artesã é incrível. Quando eu insisto com vocês, compartilhe as minhas aulas, gente. Para as pessoas que têm problema de depressão e ansiedade, aquelas pessoas que são desempregadas. Você já pensou? Você tá aí desempregada, sem fazer nada. Você passa ali na rua, num terreno perto da sua casa, tem uma folhagem bonita, você leva para casa, pega ali uma cola, até uma cola escolar do seu filho, pega e coloca um papel higiênico e faz uma folha dessa? Gente, não tem como ficar com a mente vazia quem sabe fazer artesanato, né? Quem não sabe pode aprender. Esse canal tá aqui para te incentivar e te colocar, ó, no grau para você aprender a fazer artesanato. Olha, esse aqui foi um dos meus primeiros trabalhos. Essa folha aqui, eu fiz junto com essas aqui, ó, que foram as primeiras. Aí eu fiz aqui uma coisinha que não ficou muito bem feita, ó, um aramezinho, eu forrei com senzal e coloquei esse quadro aqui. É claro que esse aqui é da minha filha, né, gente? Que o primeiro trabalho, o quarto dela parece um museu. Aí ela pegou, eu ainda coloquei ali o nome Artes Prado ali embaixo. Ó que linda essa daqui, tá vendo? Foi a primeira que eu fiz. Você pega esse aqui, um mimozinho desse aqui pra você dar de presente. Gente, isso aqui tem um valor imensurável. Você que fez uma folha de papel higiênico. É incrível isso aqui. Pensa numa arte que eu sou apaixonada. São essas aqui. Então já vai começando aí a agilizar a vida de vocês com as folhagens. Que a gente vai vir com pinturas que tem mais a ver com o Natal. Temos velas também para final de ano. Não pode passar o Natal sem vela. Você acha que a gente não faz vela? Faz sim, a gente vai fazer vela. Não sei se vai dar pra gente estar ensinando aqui, porque a vela também é, né, assim, pelo ambiente que eu tô, tal, pra estar trabalhando com vela, mas a gente vai dar um jeitinho. Nem que seja uma pequena demonstração de como eu fiz, ou fazer uma aqui, desinformar com vocês, pra estar colocando no arranjo, a gente vai fazer. A gente vai fazer aqui guirlanda com o meu próprio designer, a gente vai criar. Essa aula, hoje, dia 24 de outubro de 2024, todas as quintas às 5 horas a minha aula tá no ar, certo? A partir de agora, até próximo ao Natal, a gente vai estar trabalhando com coisas de Natal, tá bom? Então, a aula de hoje foi essa. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Foi simplesinha, mas eu acho que valeu a pena. Mais uma vez, aqui, mostrar para vocês nossos primeiros mimos, para incentivar você. Compartilha, aproveita esse momento aqui que você está assistindo essa aula.
Compartilha isso aqui com suas amigas, com aquelas pessoas, aqueles amigos também, gente, tem muitos homens que amam artesanato. Compartilha isso aqui, gente, olha só, olha que coisa linda. Quem fala que isso aqui foi feito de papel higiênico? Eu sou encantada com todas as minhas artes, né? Mas essa daqui foi uma que me surpreendeu muito. Essa folha, olha que linda. Pode estar colocando num quadro também, entendeu? Então, nossa aula de hoje foi essa. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Até a próxima. Gratidão.